povo de Israel facilmente entrava em corrupção e muito rapidamente estava esquecendo a lição de que eles eram luz a outros povos. Sim, eles eram luzeiros, essa nação. O último capítulo estudaremos do livro de Neemias, então esteja atento para a reflexão desse dia. A você que já é inscrito, nosso muito obrigada. E você que não se inscreveu, se inscreva, você não perde nada, porque o capítulo 13 de Neemias nos dá instrução que para toda a vida deve ser levada. Naquele dia o livro de Moisés e em voz alta diante do povo foi lido, e achou-se ali escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser no povo de Deus admitido, pois eles, em vez de dar água e comida aos israelitas, eles tinham contratado Balaão para invocar sobre eles uma terrível maldição. O nosso Deus, porém, interviu para transformar. Aquela maldição não foi adiante, mas ao povo o Senhor Deus veio prontamente abençoar. E quando essa lei aquele povo ouviu, todos que eram de ascendência estrangeira de Israel se excluiu. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Senhor Deus amado. Ele era parente próximo de um homem chamado Tobias, e uma grande sala lá do templo ele o cedia. Para que essa sala era para guardar os cereais, as ofertas, era para isso que ela era anteriormente utilizada, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo naquela sala ficavam guardados. Também ficavam ali o vinho novo e o azeite, prescritos para os sacerdotes e os cantores, bem como para os porteiros, que daquele lugar eram trabalhadores, e as ofertas para os sacerdotes. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém. Ali eu não estava vivendo, porque no 32º ano de Artaxerxes, do seu reinado, que era o rei da Babilônia, a esse rei eu tinha voltado. Então, algum tempo depois, eu pedi sua permissão e voltei para Jerusalém para continuar com a minha missão. Aqui eu soube do mal que Eliasibe fizera quando cedeu uma sala para Tobias lá nos pátios do templo de Deus. Quando eu soube disso, muito aborrecido eu fiquei, e todos os móveis de Tobias para fora da sala eu joguei. Mandei purificar as salas e coloquei de volta no lugar os utensílios do templo de Deus, juntamente com as ofertas de cereal e o incenso que havia lá. Eu também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes cabia, a parte que lhes era devida, e que todos os levitas e cantores que se responsabilizaram pela realização do culto para suas próprias terras, diante dessas circunstâncias eles voltaram. Por isso repreendi os oficiais e lhes perguntei por que essa negligência com o templo de Deus. Então eu convoquei os levitas e cantores, e em seus postos novamente eu os coloquei. E todo o povo de Judá os dízimos do trigo entregou, do vinho novo, do azeite, ali nos depósitos do Senhor. Coloquei o sacerdote Selemias, o escriba, Zadok, um levita chamado pelo nome de Pedaías, pelos depósitos como encarregados. E fiz de Anum, filho de Zacur, neto de Matanias, como eram homens de confiança, então eles é quem o assistiam, e eles ficaram responsáveis pela distribuição dos suprimentos aos seus colegas, dos companheiros de missão. Lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueça do que fiz eu, com tanta fidelidade pelo culto e pelo templo do meu Deus. Naqueles dias vi que em Judá alguns homens as uvas pisavam lá no tanque de prensá-las, e era no sábado que as ajuntavam. A sua colheita de trigo em jumentos e carregavam, junto com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga aqueles homens juntavam. Tudo isso era trazido em pleno sábado para Jerusalém. Então eu os adverti que não vendessem alimento nesse dia para ninguém. Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e traziam peixes e toda espécie de mercadoria, e no sábado faziam isso e para o povo de Judá as vendiam lá na cidade, em Jerusalém. Diante disso repreendi
aqueles nobres de Judá: que mal é esse que vocês estão realizando? O dia de sábado vocês estão profanando. Eu comecei a questionar. Por acaso seus antepassados não fizeram o mesmo, é verdade? Levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre toda essa cidade? Pois agora, como sábado, vocês ficam provocando, e ainda mais ira contra Israel, o Senhor estará mandando. E quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém, naquele dia de véspera do sábado, eu ordenei também que todas as portas da cidade fossem imediatamente fechadas e que só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Alguns de meus homens de confiança ali, junto à porta, eu coloquei, para que nenhum carregamento pudesse ser, em algum momento, introduzido no dia do sábado. Isso eu calculei. Uma ou duas vezes os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite do lado de fora de Jerusalém. Mas eu, duramente os advertia: por que vocês passam a noite junto ao muro do lado de fora? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los na mesma hora. Depois disso, no dia do sábado, eles não vieram mais. Então ordenei aos levitas que se purificasse ainda mais e fossem vigiar as portas, a fim de que fosse respeitado o dia de sábado como um dia, como ele é, um dia sagrado. Lembra-te de mim também, por isso, ó meu Deus, e tenha misericórdia de mim, conforme o teu amor grandioso e sem fim. Além disso, naqueles dias, vi que alguns judeus que tinham se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe, um povo que não era por Deus indicado. A metade dos seus filhos a língua de Asdod falavam e a língua dos outros povos, mas a língua de Judá eles não sabiam, não falavam. Então invoquei maldições sobre eles e duramente os repreendi. Arranquei os cabelos de alguns deles e também alguns deles eu bati. Fiz com que jurassem em nome de Deus e disse-lhes pontualmente: ouçam a ordem de Deus e não deem mais consentimento em dar as suas filhas em casamento aos filhos deles e nem haja das filhas deles com seus filhos ou com vocês mesmos nenhum casamento. Não foi por causa de casamentos como esses que o rei de Israel Salomão pecou e se entregou em muita perversão. Entre as muitas nações, rei algum como ele foi achado, um homem que por seu Deus era mesmo muito amado, e sobre todo Israel, por Deus Salomão foi colocado, mas por mulheres estrangeiras, até mesmo ele foi induzido ao pecado. Como poderemos tolerar o que ouvimos, tal maldade? Como podem vocês cometer essa terrível iniquidade e serem infiéis ao nosso Deus, portando-se dessa maneira e ainda casando-se com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate e era um horonita. Eu o expulsei para bem longe de mim. Não te esqueça deles, ó meu Deus, não te esqueças do seu fim, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdote e dos levitas, algo muito mal. Então purifiquei os sacerdotes desta forma e desta maneira, e os levitas também de tudo que era estrangeiro, e responsabilidade eu lhes designei, cada um em seu próprio cargo, eu ali os coloquei. Regras para as provisões de lenha também foram estabelecidas, determinando as datas certas para que elas fossem trazidas. E para os primeiros frutos, então, em tua bondade, lembra-te de mim, ó Deus, conforme a tua bondade e fidelidade. E assim termina o livro de Neemias. Que luta, né? Pois só Neemias virá as costas e o povo caiu em pecado. Você é dependente de líder para te dizer o que é certo ou errado? Nós temos um líder maior que é Deus. O povo de Israel não tinha tanta leitura como nós temos hoje, tanta informação. Temos Bíblia, temos sites, temos canais, temos muitas informações. Então, meu querido, não coloque sobre o outro a responsabilidade que é sua. Vigie. Jesus já dizia: vigiai e orai,
A perseguição será muita, a provação será muita, mas quando nós vigiamos e oramos, o Senhor há de nos dar escape de todas as tentações. Que Deus te abençoe, não desista de estudar, não desista de seguir a Jesus e que Ele te abençoe para que você seja mais uma vez reavivado pela palavra do Senhor. Até amanhã!